Olá a todos, aqui é o João do canal Cosmopolítica e esse vídeo então vai ser um vídeo muito específico, muito importante para ter no meu canal, porque eu vou desmistificar e esclarecer essa questão da relação entre fascismo e capital financeiro. No geral vai ser falar sobre o capitalismo e o fascismo, mas mais especificamente sobre o capital financeiro com o fascismo, porque a Vulgata marxista, historicamente, que se versa sobre o fascismo, colocou a ideia de que o fascismo é uma criação e é mantido no poder pelo capital financeiro. E vamos ver nesse vídeo, ponto por ponto, porque isso é historicamente errado, é falso e precisa ser desmistificado de uma vez por todas. Vamos relembrar aqui um pouco do meu react que eu fiz ao João Carvalho, há mais ou menos, acho que um mês atrás, um pouco, mais ou menos isso, no qual ele também continua falando essa ideia sobre que o fascismo ele é uma criação e é mantido no poder pelo capital financeiro. Eis um trecho daquele meu react no qual ele fala especificamente isso. Olhem só. E pressupõe também as condições da chamada sociedade de massas de consumo dirigido, bem como a existência nele de um certo nível de fusão do capital bancário com o capital industrial, isso é, a existência do capital financeiro. O que significa dizer? Significa dizer que quem dá as bases para o fascismo acontecer é a burguesia detentora do capital financeiro. Só a partir do momento que o capital bancário se funde com o capital industrial e a gente passa a ter a existência do capital financeiro, é que nós vamos ter a preparação histórica para o desenvolvimento das ideologias às quais chamamos de fascismo. Vemos então que para o João Carvalho, e para os comunistas em geral, o capital financeiro, esse agente que é uma abstração, que eles não especificam o nome das empresas, eles não especificam o nome das pessoas, o contato que elas tiveram com os agentes do regime. Esse agente abstrato, capital financeiro, para eles é o agente que dá as cartas para o surgimento do fascismo e posteriormente para a manutenção do fascismo no regime e até mesmo para a solidificação de uma ideologia do fascismo. Então parece que o capital financeiro é a linha comum histórica que liga a ascensão dos regimes fascistas. Nesse vídeo eu vou apenas criticar sobre o regime fascista italiano, que é um pleonasmo, só existiu o fascismo na Itália, para mostrar que essas falas são completamente absurdas e erradas. E vamos começar citando a definição mais exata historicamente utilizada pelos marxistas, pelos soviéticos, lá nos anos 30. Eis a definição. Nas teses do 13º plenário do Comitê Executivo da Internacional Comunista de dezembro de 1933, encontramos o primeiro uso, até onde esse escritor sabe, da definição do fascismo posteriormente tornada famosa por George Dimitrov no 7º Congresso Mundial. Fascismo é o terrorismo aberto, ditadura dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro. Eu não vou entrar aqui no mérito nesse vídeo sobre toda a evolução do conceito de fascismo na Vulgata marxista, que começa lá nos anos 20 com Julius Aquila, depois vai para Clara Zetkin, Palmiro Togliatti, e agora chega aqui nos soviéticos, porque o que importa é a questão do capital financeiro. São os soviéticos, dos anos 30 que colocam então o capital financeiro como um agente principal nessa transformação histórica que é o fascismo. E há um autor que escreveu um livro um ano depois que essa definição saiu, chamado Raj Palme-Dutt. E ele escreveu o que é provavelmente o livro mais influente até hoje dentro do mundo marxista sobre o fascismo. E ele busca aprofundar essa definição soviética com muito mais esmero, com muito mais dados. E eis aqui o que Palme-Dutt escreve no seu livro. Onde, então, reside o caráter específico do fascismo? O caráter específico do fascismo não pode ser definido em termos de ideologia abstrata ou primeiros princípios políticos. O caráter específico do fascismo só pode ser definido revelando sua base de classe, o sistema de relações de classe dentro do qual se desenvolve e funciona e o papel de classe que desempenha. Só assim o fascismo pode ser visto em sua realidade concreta, correspondendo a um determinado estágio histórico de desenvolvimento e decadência capitalista.
E quais são, então, essas relações de classe, essas relações de produção, ou como o marxista gosta de falar, essa materialidade da essência do fascismo para Rajane Palmeducci? Bem, há 3 citações aqui que eu vou fazer que esclarecem que Palmeducci está pensando claramente no capital financeiro, assim como instruído pelos seus chefes no mundo soviético. Olhem essas 3 citações. O fascismo, com sua propaganda de retorno ao primitivo e ao pequeno, ao lado do serviço real na prática a todas as necessidades do capital financeiro altamente concentrado, é a expressão completa e fiel desse caráter profundamente reacionário do capitalismo monopolista moderno e da profunda contradição em sua raiz. Por trás dos megalomaníacos valentões viciados em drogas e boêmios falidos que constituem a fachada externa do fascismo, os chefes de negócios do capital financeiro que pagam os custos e puxam as cordas são perfeitamente legais, claros e inteligentes. E é com o sistema real do fascismo nesse sentido, e não com a ideologia imaginária criada para enganar os inocentes, que estamos aqui preocupados. A segunda, a professar a ideologia fantástica, só tem importância em relação à primeira, o verdadeiro sistema de trabalho para a manutenção do capitalismo em condições de extrema crise e enfraquecimento. Agora está claro para todos que a teoria do fascismo como um fenômeno apenas de países agrários atrasados é falsa, e que a análise comunista do fascismo como um instrumento característico do capital financeiro que pode ser colocado em jogo em países mais industrializados, altamente desenvolvidos, quando a fase da crise e da luta de classes assim o exige, provou-se correta pelos fatos. Muito bem, vamos agora analisar o começo, o movimento fascista antes de 1922, que antes da marcha sobre Roma, antes de chegar ao poder, quando ele entrara movimento, que para Palmeducci, para João Carvalho, o capital financeiro foi o agente que deu as cartas para que esse movimento acontecesse, para que ele crescesse, se solidificasse e tomasse o poder. Vamos ver o que a historiografia italiana tem a dizer sobre isso. E aqui eu tenho em mente uma citação do autor Piero Melograni, que escreveu um clássico sobre a relação de Mussolini com os industriários, no qual ele cita o grande historiador Renzo De Felice, provavelmente um dos maiores historiadores de todos os tempos sobre o fascismo, no qual ele relata quando Renzo De Felice foi pesquisar a questão do financiamento dos capitalistas na época do movimento fascista. Olhe bem o que Piero Melograni relata sobre os achados do historiador Renzo De Felice. Vamos lá. Em amplo estudo realizado sobre os documentos da administração dos FAT, guardados no Arquivo Central do Estado, De Felice reconheceu como é difícil estabelecer em que proporção industrial e agrícola, respectivamente, participaram do financiamento do fascismo, concluindo, no entanto, que as quantias pagas pelos primeiros foram indubitavelmente altas, mas não imponentes, substancialmente limitadas ao triângulo industrial Roma e Nápoles, e sobretudo a maior parte deles, 4.125.750 libras de 5.819.975 libras, foi desembolsado, assim como por instituições de crédito e seguros, após a marcha sobre Roma. Segundo De Felice, este é um fato que modifica substancialmente, ou pelo menos diminui, algumas das crenças até então correntes que afirmam que uma intensa ação pró-fascista foi realizada por parte do mundo industrial como tal e que foi ela que tornou possível a chegada de Mussolini ao poder. E que devemos, ao contrário, dar valor ao que foi escrito por alguns expoentes do mundo industrial italiano da época, como Felice Guarnieri, e por alguns colaboradores próximos de Mussolini, como Cesare Rossi, que negou a existência de uma ligação tão estreita e orgânica entre o fascismo inicial e o mundo industrial como um todo. Veja que curioso, ao analisarmos os documentos disponíveis que nós temos sobre o financiamento do mundo industrial, do mundo financeiro e o movimento fascista em ascensão, percebemos algo totalmente contrário ao que Palmeducci, ao que os soviéticos e ao que o João Carvalho fala. Se analisarmos a materialidade, como eles gostam de falar, percebemos, como Renzo De Felice nos falou, que, na verdade, não há como estabelecermos uma relação orgânica e decisiva entre o financiamento do capital financeiro e a ascensão do movimento fascista na chegada do poder, sendo que a maior parte da contribuição veio depois da chegada ao poder dos fascistas. Óbvio, porque eles chegaram ao poder e agora os capitalistas tinham que lidar com os fascistas no poder. Mas antes disso, parece que não houve nada
de capital financeiro dando as cartas para a ascensão no movimento fascista. Parece que os fatos, a materialidade histórica não está de acordo com a visão comunista propagada até hoje, como, por exemplo, por João Carvalho. Mas agora vamos analisar o relato desses dois sujeitos que Piero Melograni citou aqui, por meio de Renzo e Felice. Como é que é o nome dele? Felice Guarnieri e o Cesare Rossi. O primeiro foi um membro da Confindustria, que foi a maior instituição que agregava os interesses do capital financeiro e industrial italiano. E o Cesare Rossi, o segundo, foi um fascista, um aliado de Mussolini. E eis o que ambos relatam sobre aqueles anos, começo dos anos 20, e sobre o financiamento do fascismo e a relação capital financeiro. Olhem só. Felice Guarnieri, um dos principais dirigentes da Confindustria e da Associação das Sociedades por Ações, que também foi ministro do Câmbio e da Moeda, escreveu em suas memórias que a classe industrial inicialmente tinha uma posição favorável ao fascismo, mas cheia de reservas. Cesare Rossi confirmou esse julgamento e listou as razões que, em sua opinião, estavam na origem da desconfiança dos industriais em relação ao fascismo. A massa dos industriais foi dominada por uma desconfiança generalizada da iniciativa de Mussolini por causa do caráter esquerdista dos postulados do Fatti, que perturbava o sono dos ricos e conformistas da conservação social. A demagogia socialista, a exasperação nacionalista e o anticlericalismo do primeiro Fatti não agradaram às classes ricas em geral. Enquanto é historicamente estabelecido que foram os latifundiários que decidiram o desenvolvimento e a supremacia do fascismo no campo político nacional, vice-versa, os industriais, como massa e como organização sindical, permaneceram forasteiros ou espectadores inquietos. Parece estar muito claro, então, que, em se tratando da época do movimento até 1922, não há uma relação direta, decisiva, orgânica, entre capital financeiro e a ascensão e desenvolvimento do movimento fascista. Não há dados históricos relevantes e suficientes para fazer essas afirmações. Portanto, a ideia de que o capital financeiro, como o Palmeduti fala, como o João Carvalho continua falando, é um mito. É falso. Não há dados historiográficos suficientes para fundamentar esse tipo de conclusão, esse tipo de afirmação. Portanto, o surgimento do movimento fascista e o seu desenvolvimento até 1922 não foi cria e não foi direcionado e movimentado pelo capital financeiro. Isso é falso. Mas agora vamos falar da relação do capital financeiro dentro do regime fascista. Quando é feita a marcha sobre Roma, o fascismo se instaura no poder. Ocorre o assassinato do Giacomo Matteotti em 1924 e começa-se, enfim, a instauração do sistema corporativo da ditadura personalíssima de Benito Mussolini a partir de 1925. E como o capital financeiro, então, se comportou perante essas mudanças radicais, no regime? Bem, foi uma posição de luta, de estranheza e de dificuldades para o capital financeiro, porque já a partir de 1925 o Partido Nacional Fascista tentou controlar e segurar o capital financeiro em suas mãos para fins de fazer a política monetária da batalha sobre o grão, da cota 90 da lira, que era a moeda nacional na época. E o começo dessa transição foi consideravelmente traumática para o capital financeiro. Geralmente considerada pelo regime como o início do ordenamento corporativo, o pacto sancionou o fim da liberdade sindical e teve consequências significativas também para os empregadores, que foram obrigados a se filiar a associações de classe que absorveram ou substituíram as até então associações livres. Das associações liberais, passamos à classificação forçada. No campo bancário, a Associação Italiana de Bancos foi absorvida pela Confederação Geral de Bancos Fascista. O que antes era uma associação voluntária de institutos individuais tornou-se obrigatório. Se, por enquanto, o regime não se preocupava em afastar ou pedir um alinhamento explícito da direção dos grandes bancos italianos, mesmo em relação à instituição como a Comit, suspeitas de rasas simpatias pelo regime, ele se preocupava em canalizar sua representação para fins políticos de corpos controlados no topo. Foi o prelúdio da política de cartéis e do dirigismo estatal. O novo sistema sindical foi acompanhado pela criação de uma direção de comando do sistema de crédito confiada ao Banco da Itália, em conjunto com o Ministério da Economia Nacional.
As disposições da reforma bancária emitidas em 1926 unificaram a emissão no Banco da Itália e dotaram a instituição de amplos poderes de supervisão, enquanto as instituições de crédito impuseram índices de capital a serem respeitados e um regime de autorização foi reintroduzido para a fundação de novos bancos e para a abertura de novas filiais. Essas medidas foram a premissa indispensável para a revalorização e estabilização da lira, anunciada no discurso de Mussolini em Pesaro em agosto de 1926. Isso tudo é muito técnico, mas temos que falar no sentido de que o fascismo, depois de 1925, começou a unificar e centralizar as decisões e o controle da economia nas mãos de institutos e ministérios do Estado para fins de fazer as suas políticas protecionistas, que para eles era o necessário, para estabelecer o sistema corporativo. Mas é um relato muito mais pessoal dessa época que mostra como o regime fascista tratava o capital financeiro e os industriários caso eles não se comportassem da maneira exigida pelo regime fascista. E esse relato é tirado da biografia de Mussolini, novamente, pelo grande historiador Renzo De Felice. Olhem bem o que Renzo De Felice relata que acontecia na época. No entanto, o documento mais significativo, especialmente se visto em conexão com os ataques feitos no mesmo período ao mundo bancário em geral e ao banco comercial em particular pela imprensa fascista mais acalorada, é uma carta do diretor-gerente do Banco Comercial, Giuseppe Toplitz, para Volpi, de 10 de dezembro de 1927. Lê-se e abre aspas. Acho necessário informá-lo sobre o que aconteceu comigo esta manhã. Recebi um telefonema do prefeito para ir ao seu escritório junto com o comandante Orsi. Nos encontramos lá às 11 da manhã e fomos apresentados a um certo policial, Rizzo, que não creio ser totalmente desconhecido. De fato, por algum tempo, ele também foi funcionário da sede da polícia de Milão. Este senhor, assim nos disse o prefeito, era o encarregado de nos dar as comunicações do governo. Essas comunicações diziam que parecia ao chefe do governo, de diferentes fontes, que os dois institutos se opunham à política monetária do governo tentando depreciar a lira para atingir a cota de 100. E que o chefe do governo tinha decidido tomar medidas se o aviso que ele se encarregou de nos comunicar não surtisse o efeito desejado. Era assim que o governo ditatorial de Mussolini passou a tratar o capital financeiro e o capital industrial durante os anos do regime. Embora ele não tivesse força suficiente para destruí-los completamente, ele os ameaçava e muitas vezes os expulsava do país justamente para fazer valer seus fins políticos, seus fins privados e os fins do Partido Nacional Fascista contra os interesses do grande capital financeiro, bancário e industrial. Mais uma vez, nos mostrando que o capital financeiro não foi o responsável pela manutenção do regime fascista de Mussolini no poder. E essa outra citação, tirada novamente de Renzo De Felice, confirma que, em questões, por exemplo, de política monetária e política externa, Mussolini tinha uma grande autonomia e decidia até mesmo contra os interesses do capital financeiro, do capital bancário, do capital industrial, e eles tinham que engolir essas decisões e seguir a linha do regime, senão eles iam receber uma visita de um policial como Rizzo, o que não devia ser coisa boa. Olhem bem essa citação. Certamente a análise da conjuntura econômica e da grande indústria de 1926 e 1927 deve ser investigada minuciosamente. Dentro dos limites particulares desse nosso estudo, porém, o que nos parece bastante claro do que já foi dito é que, se os representantes da grande indústria dramatizaram habilmente a situação e esta teve origens mais remotas do que a cota 90, esta cota, à medida que o tempo passava, mais se revelava uma cota política e não economicamente condizente com a realidade italiana, desejada por Mussolini numa perspectiva que ultrapassava as necessidades da economia italiana e encontrava suas razões de ser no poder do próprio Duce. Eu preciso continuar aqui ainda por um tempo martelando esse ponto que é essencial de termos em conta que dentro do regime corporativo fascista, o capital financeiro não foi um agente decisivo na manutenção ou mesmo na confecção da ideologia do fascismo. E novamente, ele não foi decisivo na ascensão e na tomada do poder pelo movimento fascista, e também continuou não sendo um agente decisivo na manutenção do poder do regime fascista, totalmente contrariando o que os comunistas falam até hoje. E novamente vamos trazer mais fontes e citações para especificar esse ponto de maneira ainda mais profunda.
O regime usou muitas escolhas econômicas gerais para exercer pressão sobre as elites, e, especialmente no caso das elites bancárias, para pressioná-las a apoiar ou dirigir os objetivos da centralização contra os quais teria sido inútil se engajar em ações de resistência. Em vez disso, fazendo todo o peso que podiam exercer onde a intrusão da política poderia ter subjugado e comprometido o equilíbrio e os centros de poder, ou prejudicar a autonomia gerencial individual. Esta linha de resistência firmou-se, sobretudo, durante a fase mais propriamente corporativa do regime e num período em que o poder dos bancos privados, em sentido estrito, estava então reduzido ao mínimo. Temos ainda o relato do jornalista italiano Nello Quilici, que escreveu durante o regime e que ele resumiu assim a situação da relação entre o governo de Mussolini, o sistema corporativo fascista e a burguesia industrial e financeira existente na época. Eis como o jornalista Nello Quilici estabelece essa relação. Mussolini não fez uma revolução para trazer a Itália de volta às suas formas políticas e econômicas pré-guerra. O que ele quer é justamente a antítese do sistema liberal burguês, um regime político autoritário e hierárquico e que cria a economia corporativa. A burguesia certamente salva o princípio da propriedade, mas deve concordar em não exercê-lo por capricho. Deve renunciar sem protesto à liberdade econômica que arrastou o país para o abismo. Mussolini, com seu discurso em Pesaro, na Cota 90, dá a última martelada. Os orgulhosos e refratários sobreviventes do capitalismo de guerra ou latifundiários, que tentam sabotar a nova política social, são obrigados a cair de joelhos. O Estado fascista é dono deles, pode fazê-los fracassar se não obedecerem ou salvá-los se seguirem a linha. A política de deflação é uma máquina terrível para esmagar o egoísmo individual. É o rolo compressor da extrema resistência burguesa. O ápice dessa relação tensa entre regime fascista e capital financeiro industriário foi justamente nos anos 30, com a política autárquica do regime de controlar a deflação da moeda, da lira, o que colocava em jogo os limites entre o público e o privado, mesmo com uma certa garantia da propriedade privada, como estabelecido pela Carta de Lavoro, num vídeo que eu já fiz aqui no passado. Mas parece que então houve um medo generalizado da burguesia, com medo de que o fascismo fosse começar a continuar burlando a linha entre público e privado, olhem só. Depois que os capitalistas se acomodaram com alguma dificuldade à Cota 90, parecia que novas mudanças na estrutura de produção teriam de ser iniciadas por intervenção pública direta, o que a maioria dos industriais desejava evitar. No governo, Beluzzo e Bottai eram a favor dos cartéis industriais como forma de reduzir a fragmentação da propriedade e da gestão. A ideia foi acolhida por Arnaldo Mussolini, irmão influente do ditador, que defendia que os produtores deveriam ser obrigados por lei a aderir a cartéis sempre que a participação total fosse de interesse nacional. A sugestão era inaceitável para a indústria por uma série de razões. Ter tais cartéis compulsórios patrocinados pelo governo seria uma admissão de que os industriais eram incapazes de administrar a produção com eficiência sem liderança externa. O próprio princípio da separação da iniciativa privada e pública estava em jogo. Havia um medo generalizado na indústria de que os cartéis compulsórios abrissem caminho para a regulamentação pública completa da produção. Agora, a parte final do vídeo, eu vou falar o que a historiografia já estabeleceu como um consenso entre a relação de capital financeiro, capital industrial e regime fascista. E como você pode já ter intuído, vendo todos os argumentos que eu trouxe nesse vídeo, esse consenso estabelecido na historiografia é de que não houve uma relação decisiva de influência e controle do capital financeiro sobre o regime fascista em nenhum sentido observável historiograficamente falando. E Alberto Acquaroni, que foi um grande economista, historiador econômico do fascismo, assim coloca na sua conclusão pessoal. Olha o que ele diz. O grande capital, seja ele industrial, financeiro ou agrícola, sempre teve uma concepção essencialmente instrumental do fascismo. Portanto, uma concepção que em si já excluía que seus representantes como um todo se identificassem plenamente com o regime e estivessem dispostos a dar-lhe seu apoio em todas as circunstâncias indiscriminadamente. Sim, de fato, não houve qualquer tipo de apoio indiscriminado que perdurou durante todos os anos do regime, normalmente porque aconteceu o contrário. Houve medo, houve cabo de guerra, houve luta, e não houve um apoio sistemático a ponto de julgar que
o capital financeiro deu as cartas para a manutenção do fascismo no poder, como quer nos dizer o João Carvalho. Isso é completamente historiograficamente errado. E essa citação de Ackeroni também deixa claro de que foi uma relação instrumental, que não houve qualquer relação também com a fundamentação e a elaboração de uma doutrina e uma ideologia do fascismo. Novamente colocando em xeque a ideia de que o fascismo cria as bases da ideologia fascista, como o João Carvalho e o Leandro Konder afirmam. É também um grande mito e uma grande falsidade histórica. Não há como capital financeiro e capital industriário dar as bases para a criação da ideologia do fascismo. Como no react do João Carvalho, que eu já falei, e você teria que explicar como esses banqueiros, como esses industriários tiveram qualquer influência significativa no desenvolvimento histórico do idealismo filosófico italiano, do sindicalismo revolucionário, depois do sindicalismo nacional e no nacionalismo orgânico. Você tem que estabelecer um nexo causal de capital financeiro e capital industrial com o desenvolvimento histórico dessas ideias e os motivos pelos quais eles se juntaram numa síntese chamada fascismo. A historiografia italiana já aponta que isso não é possível fazer porque isso não aconteceu. Então, novamente, tudo que o João Carvalho falou naquele vídeo dele do Revolu Show está errado, historicamente errado. Quaisquer que sejam os benefícios reais ou imaginários que os capitalistas italianos possam ter desfrutado sob o regime fascista, eles foram adquiridos à custa de sua independência política e, em um sentido geral, empresarial. Não há dúvida de que as elites econômicas da península se opuseram em geral ao programa autárquico e intervencionista do fascismo. As consequências claras da política econômica do fascismo foram o aumento do domínio do Estado nas atividades econômicas da península e a perda das prerrogativas de propriedade. Na opinião de um comentarista soviético recente, o resultado foi que os capitalistas italianos foram forçados a se subordinar ao regime fascista. E agora podemos fazer um juízo final do livro do Rajani Palmeducci, que substancia até hoje grande parte da interpretação comunista sobre a relação do capital financeiro com o fascismo. E eis o que o cientista político americano Anthony James Gregor escreveu de maneira muito clara sobre essa obra de Rajani Palmeducci, e que também é o juízo que eu endosso sobre a obra. Olha o que Gregor falou sobre Ducci. Todo o relato de Ducci sobre o advento do fascismo é, na melhor das hipóteses, uma caricatura da verdadeira sequência política histórica. Sugerir que o fascismo foi financiado, controlado e dirigido por grandes capitalistas, grandes latifundiários e grandes industriais ou capital financeiro é um simplismo que dificilmente merece análise. Sabemos que Mussolini recebeu subvenções de interesses agrários e industriais em seus esforços para conter e neutralizar o movimento socialista revolucionário. Mas também sabemos que Mussolini manteve assiduamente a sua independência política. Mesmo que alguém conceda uma interpretação mais generosa do relato de Ducci e substitua os grandes industriais por seus capitalistas financeiros, sua explicação permanece pouco convincente. Todas as evidências que temos agora à nossa disposição indicam que os industriários nunca foram capazes de controlar, muito menos de dirigir o fascismo. O fascismo frequentemente, se não regularmente, compensava os industriais organizados da Itália por sua submissão ao controle fascista, mas a evidência indica claramente que os interesses comerciais estavam ligados e subordinados às prioridades políticas fascistas. As prioridades políticas do fascismo muitas vezes prevaleceram sobre os interesses dos capitalistas quando uma escolha tinha que ser feita. Mussolini não apenas às vezes sacrificava negócios e interesses financeiros quando isso servia ao propósito político do fascismo, mas também não hesitava em demitir e, em casos significativos, exilar líderes empresariais influentes em que ele não confiava. A aliança de Mussolini com interesses empresariais, agrários ou financeiros parece ter sido baseada em considerações políticas. Isso foi particularmente verdadeiro no que diz respeito à política externa, onde Mussolini operou com independência quase absoluta. Podemos aqui então concluir esse vídeo trazendo a conclusão de que não houve qualquer relação significativa, tanto na época do surgimento do movimento do fascismo antes do poder, tanto quanto na época do regime fascista e no sistema corporativo, que possa indicar que houve uma relação de controle, de dirigismo do fascismo pelo capital financeiro ou capital industrial.
nem mesmo há qualquer evidência relevante de que o capital financeiro ou capital industrial, né, deu as cartas ou foi significativo para a confecção da ideologia e da doutrina do fascismo. Tudo isso são generalizações, invencionices sem fundamento nenhum por parte dos comunistas e que é repetida ad nauseam há mais de 70 anos, porque os comunistas, como o próprio João Carvalho, nunca leu o Status Questione, a historiografia do regime fascista e da relação com os industriários. Ele apenas repete, com um automatismo ridículo, tudo aquilo que ele aprendeu dentro do movimento comunista, mas nunca se aventurou a estudar realmente gente graúda, gente importante da historiografia do fascismo. Portanto, capital financeiro e regime fascista não têm uma relação de dirigismo, de controle de criação. Houve uma relação política, um cabo de guerra, que muitas vezes descambava para hostilidade entre o fascismo e o capital industriário e financeiro italiano. É uma relação muito mais nuançada e complexa e que não pode ser reduzida a esses simplismos, como o Palmeducci fez e como o João Carvalho continua fazendo. Espero que esse vídeo tenha esclarecido essa questão de uma vez por todas, e se algum comunista falar que o fascismo é a criação do capital financeiro, apenas o link em esse vídeo, e veja o que ele tem a falar. Por hoje é só, e até a próxima.